nossas Bíblias em Mateus capítulo número 5. Nós estamos dando sequência a uma série de mensagens no Sermão do Monte. E na semana passada nós falamos sobre o versículo de número 13. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Hoje nós vamos dar sequência ao texto bíblico e nós vamos ler os versos de número 14 ao verso de número 16. E eu peço que você permaneça com sua Bíblia aberta aí, por favor. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar. Querido e eterno Deus, eu te dou graças por teu amor e por tua bondade. Rogo que nesse instante o Senhor nos ajude a compreender e a entender, Senhor, a tua palavra, para a edificação das nossas almas, para a transformação constante de nossos corações, e assim todo esse entendimento, toda essa compreensão redunde em glória e honra ao teu santo e poderoso nome. É o que eu te peço e te rogo por mim e por toda essa igreja. Em nome de Jesus nós te agradecemos e todos nós digamos amém. Amém. Vós sois a luz do mundo. O Sermão do Monte, nós já explicamos isso aqui, ele foi pregado com um propósito muito bem definido, que se encontra no versículo 20 do capítulo 5, que é fazer com que a justiça dos discípulos de Cristo, dos cristãos, dos crentes, essa justiça exceda em muito a dos escribas e fariseus que viviam na época de Jesus. Então, nada igual ou menos que a justiça que os fariseus praticavam, porém, mais e com outra perspectiva, com outra visão, tem de ser a justiça praticada pelo discípulo de Cristo. Alguns aspectos da justiça, dessa justiça que Cristo abordou, eles foram tratados, por exemplo, nas bem-aventuranças, quando Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os mansos, e por aí se vai. Então, quando nós chegamos nos versículos 13 ao 16, Jesus passa então a mostrar o como, a maneira de todas aquelas virtudes vistas nas bem-aventuranças, descritas ali, passarem a ser reais, praticadas no nosso cotidiano. O cristão, ele é tido então por sal da terra, ou seja, aquele ser cuja vida foi transformada pelo Espírito Santo, que agora atua na sociedade, trazendo um comportamento diferente, e que esse mesmo ser, o cristão, é ele quem Deus usa para preservar a vida na terra, a fim de que a vida humana como um todo, ela não se deteriore e chegue à mais absoluta putrefação. Eu poderia dar um exemplo para vocês na Alemanha, na época de Hitler. Os cristãos, muitos cristãos ali fizeram a diferença.
Dietrich Bonhoeffer foi um que fez uma grande diferença na Alemanha nazista. E muitos outros cristãos foram perseguidos e mortos por Hitler, porque faziam uma diferença ali naquele lugar hostil. O que eles foram ali? Sal. Eles foram diferentes. Eles levaram uma mensagem diferente. Então, em seu exemplo, Jesus não para no sal. Ele segue e ele diz também que seus discípulos são a luz do mundo. Então, mais uma vez, ele vai especificar bem que apenas os cristãos, nascidos de novo, que se encaixam perfeitamente na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, são esses homens e mulheres que podem ser a luz do mundo. O que é que Paulo fala em 2 aos Coríntios 5, 17? Abram as vossas Bíblias rapidinho, 2 aos Coríntios 5, 2 aos Coríntios 5, a segunda carta de Paulo aos Coríntios 5, 17. É só para os irmãos fixarem bem esse texto na mente de vocês e entenderem que fora dessa posição em Cristo, o homem não tem como ser sal da terra e muito menos como ser a luz do mundo. E assim, versículo 17 do capítulo 5: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Portanto, esse homem foi transformado na luz do mundo. Por mais luz que o conhecimento humano possa trazer à mente entenebrecida pela ignorância, ela não torna, não transforma, em hipótese alguma, um homem em luz do mundo. Por exemplo, os grandes filósofos gregos como Sócrates, Aristóteles, Platão, ou os grandes filósofos do iluminismo como Kant, como John Locke e outros, da psicologia como Freud, Jung, por mais que tenham contribuído para o avanço do conhecimento humano, isso em momento algum torna miseráveis homens com o status de luz do mundo. Somente o cristão pode gozar desse status ao lado de nosso Senhor de luz do mundo. A grande pergunta que não quer calar é: como determinado indivíduo chega a essa posição de luz do mundo? Como ele é elevado a essa posição? Ele é içado a esta posição de luz do mundo. Ele não era luz do mundo, ele era treva. E como então que ele chegou a essa posição? Veja bem, o cristão é alguém que passou por uma experiência de transformação. Ele foi transformado. E nessa transformação, ele experimentou aquilo que os teólogos chamam de união mística com Cristo. União mística com nosso Senhor. Então, aquilo que Cristo é em sua natureza, foi nos transmitido no novo nascimento, por meio do Espírito Santo, ao ponto de que a vida de Cristo agora habita em mim. A vida gloriosa e marcessível de Cristo agora habita em mim. Aquilo que Cristo é em sua natureza foi nos transmitido no novo nascimento pelo Espírito Santo. Então, a cada dia mais eu estou sendo transformado, Paulo vai dizer em Romanos 8, 29, conforme a imagem de seu Filho. Então, assim como Jesus disse em João 7,12, eu sou a luz do mundo. Essa natureza de luz do mundo foi transferida a nós pelo seu Espírito. Ele nos tornou, nos transformou em luz do mundo. Logo, somos luz do mundo, não porque temos o intelecto privilegiado, não porque estudamos todos os filósofos da antiga Grécia, da antiga Roma,
Não porque estudamos matemática, medicina, porque somos conhecedores de alta tecnologia. Não! O cristão, ele é a luz do mundo, porque Cristo é a luz do mundo. E se ele está em Cristo, logo, o que Cristo é, ele também o é. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 2, versículo 9, que os judeus, eles se arrogavam de ser a luz do mundo. Romanos 2, 19 está escrito. Mas aqui está nosso Senhor dizendo que não são os judeus nascidos sob a lei que são a luz do mundo. A luz do mundo são os seus discípulos. Vós sois a luz do mundo. Vocês são homens que outrora viviam na obscuridade da ignorância de Deus e da sua vontade, idólatras, imorais, pervertidos, escravos dos vícios, infiéis, malditos, orgulhosos, avarentos, desleais, mentirosos, ingratos, pérfidos, desleais. Tais homens, tais mulheres foram alcançados pela graça de Deus, e a graça de Deus os tornou em luz do mundo. A graça de Deus então irradia para o mundo por meio dessas pessoas que foram alcançadas pela graça, foram buscadas, pescadas pela graça de Deus. Meus irmãos, diante dessa verdade bíblica, a primeira reação que um cristão deve ter é a de gratidão. Gratidão, ser grato por não estar mais em trevas, aliás, não ser mais trevas, e sim luz. Porque enquanto muitos de nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, etc., vivem em trevas, são densas trevas, nós somos luz, vivemos na luz, somos filhos daquele a quem Tiago vai dizer que é o Pai das luzes, somos filhos de Deus, porque somos melhores que eles, porque nascemos privilegiados, ou será tão somente para corrigir aquele erro teológico de que Deus olhou lá no futuro e viu que lá no futuro eu ia escolher ele? Não! Completamente equivocado, absolutamente não. A única coisa que me aconteceu foi que a graça de Deus me alcançou, e eu fui conquistado por Cristo. E antes eu que não queria saber de Cristo, agora eu consigo enxergar beleza, eu consigo enxergar encanto, eu consigo enxergar graça, glória em Deus e nas suas misericórdias. Eu fui alcançado. Então, eu não nasci em luz, Deus me transformou em luz, e eu tenho motivo para louvar e para agradecer. Estava em absoluta treva. Então a misericórdia de Deus nos alcançou. Outro ponto importante aqui, meus irmãos, do que Cristo disse sobre o ser luz, é o lugar onde nós devemos ser luz. Porque Cristo disse: vós sois a luz do mundo. Entenda-se mundo aqui como humanidade caída em pecado, rebelde contra Deus, apartada de sua luz e de sua graça. Então, quando nós falamos de mundo, de humanidade caída, nós podemos entender por que o mundo está como está. Por que tantos homicídios? Por que tanta desgraça? Por que tanto terror? Por que sair de casa é uma ameaça? Por que ninguém confia em mais ninguém? Então o mundo está como está, justamente porque lhe falta a luz de Deus, a natureza pura de Deus habitando entre os homens. Por isso que o mundo está como está. Nos ambientes mais distintos onde opera a desonestidade nos negócios, ali não está a luz de Deus.
nos ambientes mais diferentes onde se opera a prostituição nos relacionamentos, ali não está a luz de Deus. Onde as conversas são imorais, não está a luz de Deus. No ambiente onde filhos não respeitam os pais, ali não está a luz de Deus. No ambiente onde pais são a vergonha pública dos filhos. Eu conheço muitos casos assim, onde os filhos têm vergonha dos pais, têm vergonha das atitudes dos pais, têm vergonha da atitude da mãe, da atitude do pai. Ambientes onde alunos não têm a menor consideração com professores. Ambientes onde cônjuges agem sem o mínimo de decência. Ambientes onde servidores públicos são peritos no crime de peculato e concussão. Eis ali, portanto, um ambiente em treva, em negridão, em escuridão, que carece da luz de Deus. O cristão, o crente, o nascido de novo, é justamente a luz que deve brilhar nesses ambientes de trevas. Quando Paulo escreve aos Efésios, Paulo mostra claramente que há uma diferença nítida entre o que está nas trevas e o que está na luz. Veja o que é que Paulo diz. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo número 5, versos de número 3 em diante. Efésios 5, e nós vamos lendo e entendendo o texto. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices, essas brincadeiras de mau gosto, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, o que é que deve ter entre os cristãos? Ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Olha que o avarento aqui ele compara ao idólatra. Por quê? Porque o Deus desse homem e dessa mulher é o dinheiro. E ninguém pode servir a dois senhores. Ou serve-se a Deus de todo o coração, ou serve-se a riqueza, a mamon. Verso 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Olha, quando Paulo diz não sejais participantes com eles, abre-se um parêntese. Sabe aquele negócio lá na empresa que vai gerar muitos lucros e dividendos, porém é desonesto? Paulo está dizendo, não seja participante com ele. Sabe aquela conversa na família, que é justamente uma conversa que vai gerar divisão, inimizade, intriga, falsidade? Paulo diz, não seja participante com eles. Sabe aquele comportamento que vai gerar justamente desonra, falta de louvor ao nome de Deus? Paulo está dizendo, não sejais participantes com eles, com os filhos da desobediência. Aí Paulo diz no versículo 8, pois outrora éreis trevas. Olha o que é que nós éramos, éreis. Nós éramos trevas, estava nessa condição de treva. Porém, agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz
Quais são os efeitos da luz na vida de um cristão? Consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Agrada a Deus? Aquele negócio agrada a Deus? Aquela amizade agrada a Deus? Aquele relacionamento agrada a Deus? Aquele comportamento agrada a Deus? Aquela maneira de falar agrada a Deus? É luz ou é treva? Versículo de número 11: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Reprovai-as. O cristão, ele tem que ter essa atitude de reprovação, de dizer não. Ah, mas vão ficar chateados comigo se eu disser não. Não importa. Reprovai-as é a mensagem bíblica, é a palavra bíblica. É por isso que ser cristão, irmãos, é ser radical, mas radical biblicamente. É por isso que se envolver com política é um desafio para o cristão. Porque aqui, quando ele for chamado para participar das obras infrutíferas das trevas, o seu mandato, por exemplo, pode ficar anulado a partir de então, só por ele não participar. É um desafio. Então, o cristão é alguém, ele sabe que já foi treva. Quem não sabe aqui que já foi treva um dia? Eu sei que eu já fui treva. Eu já agi como treva. Eu sei como é que a treva age. Eu sei como é que um homem em absoluta escuridão mental, espiritual, morto em seus delitos e pecados, ele age. Eu sei disso. Mas eu não sou mais obrigado a participar disso. Por quê? Porque eu fui transformado em filho da luz. Logo, eu tenho que andar como filho da luz. Andai como filhos da luz. Você foi transformado em um filho da luz, em uma filha da luz. Você tem que andar lá no seu trabalho como um filho da luz, lá na sua vizinhança como um filho da luz, lá na sua casa como um filho da luz, e não como um filho das trevas. Sois luz do Senhor, é isso que Paulo está dizendo. Olha que texto, ele deixa mais claro ainda, quando nós encontramos aqui em Filipenses, capítulo 2, Filipenses 2, versículo de número 15. Para que vos torneis, vamos do 14 para entender, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Ele está orientando aos filipenses. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Assim deve ser o cristão, como luzeiro no mundo, como um refletor forte no mundo. Deixa eu exemplificar melhor com uma mudança que ocorreu aqui na parte estrutural da igreja. Há uns 2 meses atrás, mais ou menos, eu acho que não, há mais ou menos umas 3 semanas atrás, quando você entrava nessa rua, você mal sabia que aqui tinha uma igreja. Mal sabia que aqui nessa rua tinha uma igreja. Por quê? Porque nós estávamos com tudo ainda apagado ali fora, na parte superior da torre. Agora, quando você passa nas pontas do quarteirão, você sabe que essa rua tem uma igreja, porque o refletor trouxe destaque, trouxe iluminação, luz. De longe você avista então o prédio da Igreja Batista Memorial.
Esta é a função do cristão no mundo: trazer luz, ser o luzeiro, o refletor aonde há trevas. Daqui mesmo do bairro, se você conseguir olhar mais ou menos a essa direção aqui, quando o estádio de futebol está tendo jogo, está tendo jogo no estádio de futebol, você consegue ver aquele clarão nos céus, destaque das luzes, dos refletores. Então veja, assim é o cristão, nós temos essa função. Aliás, mais que essa função, esta é a nossa identidade. Função está apenas no que você faz. Agora, quando a Bíblia diz vós sois, ele está nos identificando, ou seja, trazendo para nós uma identidade como luz. Então, o que é que Jesus vai dizer no versículo número 15? Jesus vai dizer que toda cidade que está sobre um monte, não tem como ela não ser vista. Muito bem, o cristão é a cidade edificada sobre um monte, ela é vista por todas, vista absolutamente por todas. Qual é o grande problema do cristianismo moderno? O grande problema do cristianismo moderno é quando seus membros esquecem o que eles são. É quando nós não damos importância àquilo que nós somos, o que nós somos neste mundo, e passamos então a viver um cristianismo meramente formal, um cristianismo meramente de aparências, de fachada, um cristianismo meramente de superficialidades, e não um cristianismo comprometido com essa identidade. Então, hoje em dia é normal você topar com muitos frequentadores de igreja, pessoas que vêm ao culto e gostam dos louvores, e gostam de como a luz é acesa, e gostam de como a banda toca, e gostam de como o pastor traz a palavra, e gostam de ouvir mensagens de autoajuda, mensagens que lhe trazem bom ânimo. Mas são pessoas que nunca saem, nunca dão um passo além. Elas permanecem aí, fincadas, estacionadas, paralisadas, nessa condição de não se identificar, de não assumir, de não abraçar o cristianismo no total de sua vida, na integralidade de seu ser. Portanto, o sal deixa de ser salino, e a luz que essas pessoas tanto querem está escondida, e ninguém nunca sabe que elas são cristãs. Ninguém sabe que elas são cristãs no trabalho, ninguém sabe que elas são cristãs na vizinhança, ninguém sabe que elas são cristãs na rua, no shopping, nas lojas, seja lá onde estiver, ninguém sabe que elas são cristãs. Me lembro uma feita, estava no Banco do Brasil, e de repente chegou um senhor que congregava em nossa igreja, na cidade lá no Ceará, no sertão do Ceará, e eu mais retraído um pouco no final da fila, e eu percebi quando ele furou a fila. Ele não tinha me visto, e eu lá atrás, esperando minha vez. Quando ele me avistou, ele ficou sem chão, e foi tentar se explicar. E essas coisas, quando a gente erra, irmãos, a gente só tem uma saída: é confessar, é aceitar que a gente errou. Porque se a gente for explicar, fica pior. A gente fica caindo de abismo em abismo, em abismo, em abismo, e a gente nunca chega ao piso da verdade. Errou, confessa, pronto, é muito mais bonito, é decente, é bíblico, né? Provérbios 28, e ele foi se explicar, aí foi que foi pior. Então, veja que tipo de situação. O cristão nascido de novo, ele, por certo, como luz, ele vai entender que ali está o lugarzinho dele na fila, e ele tem que seguir como todo mundo está seguindo. Isso é ser luz.
Este é um ponto da mensagem de Cristo que a gente não pode nos olvidar. A gente tem que entender que não dá para esconder uma cidade edificada sobre um monte. Que não dá para pegar, não adianta eu acender uma luz e escondê-la, se o intuito dela é iluminar. Qual é o propósito da luz? Iluminar. Qual é o propósito do sal? Salgar, trazer sabor. Qualquer coisa que ele exista para menos do que isso, ele é inútil, absolutamente inútil, não serve. O propósito da luz é iluminar. Esse é o propósito da luz, iluminar todo o ambiente. Portanto, tendo definido bem o propósito da luz, veja só como Jesus aplica a sua mensagem, fazendo comparação daquilo que o cristão como luz, ele deve brilhar. Volte lá para Mateus capítulo 5 comigo, por favor. Mateus 5, verso 16. Assim brilhe também. Quando ele diz assim, ele está querendo dizer o seguinte: da mesma forma que uma cidade edificada sobre um monte, ela é vista, da mesma forma que uma luz, ela não é feita para ficar debaixo de um alqueire. Um alqueire é como se fosse um balde, mas é para ser posta no velador da casa e alumiar todos. Então, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus está dizendo que o crente não deve se esconder a sua real identidade, mas antes ele deve se fazer conhecido por todos, como luz, como filho de Deus, como nova criatura, com novos atos e novas motivações. Nós vamos estudar melhor essa situação de novas motivações quando a gente chegar no capítulo 6. Mas a gente já está aqui vendo que um cristão, antes ele fazia tudo com uma motivação equivocada, que era o quê? Trazer honra e glória ao seu próprio nome. Então ele foi transformado, e ao ser transformado, ele então passa a viver com as motivações corretas. Qual é a motivação correta? Viver para a glória de Deus, não mais para a minha glória, não mais para o meu louvor. Eu tenho uma dificuldade, irmãos, em postar mensagens na internet. Eu posto, mas eu tenho uma dificuldade no meu coração, porque a minha grande dificuldade é até que ponto eu estou postando essa mensagem para que Deus seja glorificado e não meramente eu apareça como o pregador da história, como o destaque da história. Não. Então eu posto e eu busco me firmar meu coração em cima da seguinte verdade: eu preciso produzir para o Evangelho, eu preciso produzir para a igreja. Tem pessoas que ouvem Augusto Nicodemos, não gostam daquele estilo, tem outros que não gostam de Hernandes, tem outros que não gostam de Franklin, de Jonas Madureira, e assim vai. Mas o importante é que os pregadores estejam sempre produzindo, porque o Evangelho vai chegando. O importante é a mensagem que vai, o importante é o conteúdo bíblico que vai alcançar as pessoas lá onde elas estão, e não meramente quem está transmitindo. Então essa é uma questão de se analisar as motivações. Então, diante dos homens, essa luz deve brilhar em quê? Em boas obras, em atos de justiça, em bondade, em verdade. O grande fato é que, assim como a luz, ela ilumina naturalmente, o cristão, ele também deve iluminar naturalmente. Os seus atos devem ser atos naturais, que iluminem naturalmente os ambientes. Então, assim como o sal sem sabor para nada mais presta, assim a luz que não cumpre a sua função, ela é inútil. Daí o cristão não pode viver de aparência.
Não viva de aparência. Ou você é crente, cristão, nascido de novo, ou você não é. Porque se for morno, ou é frio ou é quente. Porque se for morno, vai ser vomitado. Então, ou é ou não é. É miserável o estado do homem que vive um cristianismo de aparências. É lastimável. É terrível. Sabe por quê? Porque esse homem nunca tem um ambiente dele. Ele nem é da igreja e ele nem é do mundo. A pessoa que é do mundo, pelo menos tem a sua sociedade, tem o seu ambiente. Mas aquele homem, aquela mulher que vive com um pé fora e um pé dentro, eles não têm ambiente nenhum. Ele não é de um lugar nem do outro. Ele é um triste e miserável homem que, quando chegar na porta da eternidade, vai sofrer a triste decepção de ser lançado inferno abaixo. Então, por que o cristão não deve viver de aparência? Porque uma grande e característica notável do cristão é que ele ama ser luz. O cristão não é alguém que é luz forçado. O cristão não é alguém que é luz obrigado. Ele é luz porque ele ama ser luz. Ele ama ser diferente. Ele ama ser luz no Senhor. Por que ele ama? Porque ele sabe que isso traz glória a seu Pai, traz honra, traz louvores a seu Pai que está no céu. Por isso que ele ama. Quem gosta de ter o nome do seu pai desonrado, da sua mãe desonrada? Não sei se você já teve essa experiência de chegar em determinado lugar e encontrar alguém falando mal do seu pai ou da sua mãe. Não sei se você já teve essa experiência terrível. Eu não tive, mas deve ser terrível. Então, da mesma sorte, o cristão, ele deve ter zelo pelo nome de Deus, pela honra de Deus, pela glória de Deus. A sua maior empolgação é ver Deus sendo devidamente glorificado, e seu maior temor é ver o nome de Deus ser desonrado por sua própria causa, por culpa sua, culpa de suas atitudes. Daí, todo o esforço será o de agir conforme a identidade de sal e luz, para que seu casamento seja luz para os casamentos em trevas. Agir como sal e luz para que seus negócios sejam luz ante as propostas desonestas, para que a criação de seus filhos sejam luz frente às famílias em trevas, para que seu ministério seja luz ante a falsidade religiosa, para que seu posicionamento político seja luz frente a todo e qualquer posicionamento que desonra a Deus, que desmoraliza o nome de Deus, que pega os valores eternos da palavra e são jogados na lata do lixo. Então, abrindo aqui um parêntese sobre esse assunto, eu não tenho como apoiar um posicionamento político, se eu sou cristão, eu não tenho como apoiar um posicionamento político que defende o aborto, porque Deus é contra o aborto, que defende as pautas LGBTs, porque está escrito nas escrituras que é pecado, que é abominável aos olhos do Senhor. Pautas que são absurdamente defendidas politicamente, de forma contrária à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não tenho como, não posso servir a dois senhores. Então, é por enxergar as nossas boas obras, meus irmãos, obras de genuína piedade, cujo fim é a glória de Deus, que os homens vão glorificar a Deus. Como é que os homens vão glorificar a Deus? Então, cristão, em nome de Deus e das Escrituras, assuma a sua identidade de sal e luz do mundo. Você foi salvo para glorificar a Deus, sendo sal e luz, sendo diferente, não sendo igual a eles. Sendo diferente. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo número 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2.
versículo número 9. E eu peço que os irmãos permaneçam com as vossas Bíblias abertas aí. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha em que reino nós estávamos, no reino das trevas. Olha para onde nós fomos transportados, para o reino da sua maravilhosa luz. Vós sois. Estão percebendo a grandeza da nossa identidade? Vós sois. Então, eis aqui a nossa grande missão. Qual é a grande missão? Está aí no versículo número 9. Proclamar as virtudes daquele que vos chamou. Essa, meus irmãos, é a nossa missão. Proclamar em palavras, sim, mas principalmente proclamar por meio de um viver santo e irrepreensível. Era Francisco de Assis que dizia: pregue a todo instante, se necessário, use as palavras. Pregue a todo instante, se necessário, use as palavras. Conta-se a história de um homem, eu não sei a veracidade, mas conta-se a história de um cristão que recebeu a proposta para assumir um alto cargo na empresa. Eu acho que isso foi até cena de um filme também. E para ocupar esse alto cargo na empresa, ele tinha que ser desonesto. Ele tinha que cometer fraudes. Ele tinha que assinar documentos fraudados, superfaturados. E o patrão, olhando para ele, junto com o seu conselho, disse: quer ou não quer? E ele disse: eu posso pensar? Pode. Posso dar a resposta amanhã? Posso. Tá certo. Pode ir para casa. E ele foi para casa. No outro dia, quando ele chegou, o patrão mandou chamá-lo e disse: e aí, pensou? Ele disse: pensei. Quer ascender de cargo, quer ascender de função na empresa? Quer assumir a posição mais alta? E ele disse: não. Mas por que você não quer? Porque isso desonra o meu Deus. E eu não vou desonrar o meu Deus. E o homem olhou para ele e disse: a função é sua. Porque era justamente uma pessoa honesta que nós precisávamos para ocupar esta função. Depois de 7 candidatos, segundo diz a história, esse homem foi aceito. Eles fizeram um teste com aquele homem. Ele foi luz. Nós podemos também ver nisso a história de José do Egito, que agiu como luz. Quando a mulher de Potifar o agarrou para que ele se deitasse com ela, e ele disse o quê? Por que cometeria eu tamanha maldade contra o meu Deus? Podemos lembrar também de Davi, quando Davi peca com Batseba e ele se arrepende, então vai escrever o Salmo 51 e ele diz: pequei contra ti e contra ti somente. Por que contra Deus somente? Porque todo pecado, a princípio, ele é contra Deus. Contra Deus. Quem mais que eu possa nesta terra prejudicar, que tenha a importância de Deus? Ninguém. Isso é ser luz. Então, diante das propostas mais tenebrosas que o mundo lhe fizer, lembre da sua identidade. Lembre que você é luz e que a luz
não se une com as trevas. Paulo vai dizer que comunhão há entre treva e luz? Nenhuma. Entre o santo e o profano? Nenhum. Aí na primeira carta de Pedro, capítulo 2, veja comigo do verso 11 ao verso 15. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. É o que nós somos, forasteiros e peregrinos dessa terra. A vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Os homens glorificam a Deus, ouça isso. Os homens glorificam a Deus quando as acusações que eles fazem contra nós são silenciadas por nossos atos de justiça. Eu vou repetir isso aqui. Os homens glorificam a Deus quando suas acusações contra nós são silenciadas, emudecidas por nossos atos de justiça no nosso dia a dia. Não é que o indivíduo vai sair dando glória a Deus no meio da rua bem alto porque viu você praticar a justiça. Não, é porque ele não tem nada o que dizer do seu ato de justiça. Não tem nada contra, nada que envergonhe o nome do Senhor, nada que venha trazer desonra ao nome de nosso Senhor. O silêncio dele glorifica a Deus. Portanto, comprometa-se com o que Cristo lhe transformou. Cristo lhe transformou em luz, para que brilhe neste mundo de trevas, resplandecer como luzeiro, refletor. Irmãos, nós devemos viver de tal maneira que o mundo fique espantado conosco, que o mundo se pergunte: por que esses crentes são tão diferentes? Por que eles se comportam desse jeito? O que é que eles têm que nós não temos? O que é que faz deles essas pessoas assim? O mundo precisa estar se perguntando o tempo todo, perplexo: por que eu, por exemplo, não minto para ganhar mais no meu emprego, quando muitos estão fazendo o mesmo? Por que eu não estou num processo de inimizade, de traição, de deslealdade, de infidelidade, quando muitos estão fazendo isso para se dar bem na vida? O mundo precisa justamente disso, de ficar perplexo com isso. E a resposta para o mundo é simples. Por que esses crentes são tão diferentes? É porque nós somos refletores de Cristo. Se você preferir, nós somos cópias de Cristo. Cópias. Fomos transformados em sal da terra e em luz do mundo. Então não saia daqui triste. Não saia daqui triste. Se você sair daqui triste hoje, você não entendeu essa mensagem. Se você tiver entendido essa mensagem, você vai sair louvando a Deus, glorificando a Deus, porque apesar de ser quem você é, Ele lhe transformou na luz do mundo. Ele lhe fez ser o sal da terra. Quando Deus olha dos céus e Ele lhe vê, Ele diz por meio da sua palavra: eis ali a luz do mundo. O filho meu e filha minha, que é a luz do mundo. Amém? Curve sua cabeça.